Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Continuando a nossa formação, nós paramos então no nosso último áudio, onde falávamos sobre a ausência da graça santificante que abre portas para a ausência do maligno. Pois bem, quando nós nos deparamos com a ausência do maligno, nós nos deparamos com dois obstáculos para verdadeiramente nós conseguirmos ajudar as pessoas. Não é? Quais seriam esses obstáculos? Primeiro, nós temos aí um problema do pensamento teológico modernista, né, onde nada é pecado, tudo é tolerável e rejeita todo esse tipo de questão. Então hoje não é difícil, não é raro nós encontrarmos alguém, atendermos alguém, a pessoa traz para nós uma situação de pecado grave que ela está vivendo, nós então orientamos, catequizamos, evangelizamos, pedimos para a pessoa procurar um sacerdote para fazer uma confissão e não raras vezes ela escuta, mas isso não é pecado? Porque se você está feliz, se você ama, se isso te satisfaz, então isso não é pecado. Então aí nós temos um problema gravíssimo, que é esse pensamento modernista que rejeita todo tipo de ideia de pecado. Né? Então isso é um problema de fato, né? Porque nós precisamos seguir o magistério autêntico da igreja. E aquilo que nós temos mais prático em mãos do magistério autêntico da igreja é o catecismo da Igreja Católica. O que os outros falam numa entrevista, num programa de televisão, o que este ou aquele padre pensa, ou o que este ou aquele catequista pensa, não é muito do nosso interesse. Nós queremos saber o que a igreja ensina. E o que a igreja ensina está em seu magistério autêntico, né? Que, de forma mais prática, não é só o catecismo, mas eu digo aquilo que é mais acessível ao povo de uma forma geral, é o catecismo da Igreja Católica, né? Que é a base de tudo. Então ali nós podemos pegar, pesquisarmos sobre diversos assuntos, né? E ali nós vamos encontrar a posição da igreja, porque ali tem os artigos da fé, ali tem os mandamentos da lei de Deus, ali tem os sacramentos da igreja, né? Então você vai poder ter acesso a tudo aquilo que está ali para te orientar com relação ao pecado. E também sobre a oração, né? Que nós temos uma parte ali do catecismo da igreja que estuda a oração do Pai Nosso e que vai muito nos ensinar a respeito da oração, da vida de oração. Então, nós precisamos nos pautar a partir dali e não a partir de certos programas, de certas pessoas que acabam aí ficando um pouco mais famosas por causa de programas televisivos, enfim, né, de CDs, e acaba confundindo a cabeça das pessoas. Né? O segundo obstáculo é a psicologia moderna também, que tem gerado um grande número de pessoas que não comportam a dimensão de batalhar por aquilo que é superior, pelos bens superiores, que seriam as virtudes humanas. Então a psicologia moderna hoje ela fala, olha, tudo precisa ser liberado, experimentado, vivido, senão você vai ficar aí frustrado, enrostido. Não, de forma alguma. Quais são os bens superiores? Quais são, de fato, os valores mais profundos que eu anseio? Porque se tudo isso que a psicologia moderna ensina for verdade, a sociedade que tem mergulhado nessa direção estaria cada vez melhor, estaria cada vez mais sadia. Como eu disse anteriormente, nós temos nos deparado com uma sociedade cada vez mais doente, né? Não temos visto melhora, muito pelo contrário, nós temos visto a sociedade ruir, desbarrancar, justamente porque tem liberado tudo, tem experimentado tudo, tem procurado vivenciar tudo, né? É o que nós temos visto acontecer por aí. Então as pessoas elas vão o quê? Se condicionando àquilo que é mais baixo,
aquilo que é animalesco. Ao invés de terem reflexão, de irem para o lado da consciência, ao invés de pensarem, de se forçarem a pensar para fazer escolhas certas, se tornam pessoas cada vez mais instintivas. Então se portam como realmente animais. Para isso nós teremos que voltar aos exemplos, né? Do pai matando o filho, do filho matando o pai, enfim. No mundo animal é assim. Não é? Na busca pela sobrevivência, você vai matando aquele que está competindo com você. E é isso que nós temos visto acontecer na sociedade. Por exemplo, se uma mãe, né, uma mulher, ela acha que naquele momento um filho não seria bem-vindo, então ela pode retirar o filho do seu ventre. Ela pode apelar para o aborto, ela pode ingerir substâncias ou instrumentos abortivos no seu corpo, aonde vai muitas vezes moer e triturar uma criança. Por quê? Porque agora ela acha que não é a hora. Né? Esse mundo animal, como eu diria, essa coisa animalesca. Isso é porque nem os animais fazem determinadas coisas que o homem, na sua bestialidade, tem cometido nos últimos anos. Então, esse mundo que vai se tornando cada vez mais animalesco, essa pessoa que vai se tornando cada vez mais animalesca, ela vai entrando no mundo ilusório. Né? E esse mundo ilusório ele vai sendo criado afastando o indivíduo da realidade e da cura. Porque a cura ela acontece a partir daquilo que é real, a partir da realidade. Se a pessoa vive num mundo de fantasia, se a pessoa vive num mundo de ilusão, dificilmente ela vai encontrar cura, ou ela não vai mesmo encontrar cura. Porque a cura é a experiência com o transcendente, que é Deus, que nós cremos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a experiência com o Deus unitrino que nós professamos, que é a nossa fé. E isso se dá no âmbito real, porque Deus não é produto da nossa imaginação. Existem alguns deusezinhos por aí que são produtos da imaginação do ser humano. Mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aquele que nós professamos como Deus unitrino, ele é real. E é muito mais real do que muita coisa que a gente julga na nossa vida que é real e que não passa de criação da nossa mente, de loucura da nossa parte. Então veja, quando nós nos deparamos com esses dois obstáculos, que é o pensamento teológico modernista e a psicologia moderna, nós temos o quê? Um prato feito mais a sobremesa para o demônio se fartar. Infelizmente, as pessoas elas vão se tornando presas, né, facilmente do maligno. O demônio não encontra resistência porque a pessoa está afastada de Deus. E ele age muitas vezes não só de forma ordinária, mas também de forma extraordinária. Eu não vou me deter aqui nestes áudios, nessa formação, sobre a ação ordinária e extraordinária do mal, porque você vai ver aí no nosso canal do YouTube que já tem outros vídeos que estão explicando esse tipo de ação do maligno. Então aqui eu só vou citar, mas eu não vou me deparar na explicação de cada um. Do que se trata esse tipo de ação? A ação ordinária se trata da tentação. Então, se você quer entender um pouco mais sobre tentação, acesse aí depois o vídeo sobre tentação. Não é? E também a ação extraordinária, que seria a vexação, a obsessão, a infestação, a possessão maligna em alguns outros casos mais raros, porém acontecem, isso de fato acontece, né? Nós não podemos de forma alguma negar que há a possibilidade da possessão diabólica. E se você quiser saber do que se trata, vexação, obsessão, infestação e possessão, você vai encontrar também aí no nosso canal outros arquivos onde você pode acessar e ter uma explicação mais pautada nesses termos aí. Tá bom?
Então, como ajudar as pessoas? Como é que nós vamos conseguir ajudar as pessoas? Ora, nós vamos ver isso então no nosso próximo áudio, procurando então a partir daí com coisas mais práticas de como ajudar os nossos irmãos e irmãs que sofrem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.